Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Infraestrutura para Sistemas de Software. Olá a todos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre computação em nuvem e apresentar algumas definições e o contexto, relacionado ao surgimento da computação em nuvem. Júlio César Estrela, professor. Homem branco, careca e com cavanhaque escuro. Veste camisa polo vermelha, está sentado e é visto do peito para cima em um ambiente de paredes claras com janelas ao fundo. Esta videoaula tem a tela dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: Computação em nuvem, contextualização e definições. No segundo slide, o título, roteiro e os tópicos. O que é computação em nuvem? História. Componentes. Modelos de serviços. Implantação de serviços na nuvem. Aplicações. Bom, o roteiro envolve a gente discutir o que é computação em nuvem, como é que a forma de oferecer serviços computacionais em larga escala, independente da localização, e com uma variedade de plataformas é possível atualmente. A história, de onde que vem esse termo, os principais componentes que fazem parte do paradigma de computação em nuvem, os modelos de serviços envolvidos no contexto de computação em nuvem ou cloud computing, implantação de serviços na nuvem e algumas aplicações. Novo slide com o título O que é computação em nuvem e os tópicos. Computação distribuída sobre a internet ou entrega de serviços computacionais sobre a internet. Exemplo: Gmail, Yahoo, Hotmail. Ao invés de executar um serviço de e-mail local em seu computador, você loga em uma conta de e-mail via web. O software que gerencia os seus e-mails não reside localmente na sua máquina, mas é disponibilizado como serviço. Você envia e-mail, apaga e-mail, restaura e-mail, etc. Bom, a computação em nuvem, ela surgiu no contexto de computação distribuída, sobre a internet, ou entrega de serviços computacionais sobre a internet. Tá? Então, a ideia é que serviços computacionais, aplicações pudessem ser oferecidas para usuários, para empresas, organizações, de uma maneira mais simples, acessível por meio de interfaces padronizadas. Tá? Então, nós temos atualmente, aqui só para citar alguns exemplos, de serviços de troca de e-mail, o Gmail, o Yahoo Mail, o Hotmail, dentre tantos outros, que são serviços, na verdade, são aplicações oferecidas como serviço ou software como serviço, que executam em grandes centros de computação, mas são oferecidos para usuários. Num tempo não muito distante, era bastante comum que cada organização, cada universidade, por exemplo, cada empresa tivesse seu próprio sistema de serviços de e-mail. Tem uma desvantagem de se fazer isso atualmente, Você precisava, no caso, de um profissional ou de um conjunto de profissionais exclusivo para lidar com sistemas de e-mail. Então, a concentração desses serviços de e-mail em grandes data centers e providos por não muitas empresas de computação atualmente facilita muito a vida de quem lidava com infraestrutura há uns 10 anos. 10 anos no ambiente computacional é muito tempo, Então, a coisa evoluiu muito nesse sentido, E há uma facilidade muito grande, inclusive, de fazer a recuperação desses e-mails, fazer backup, enfim. Então, existe uma grande vantagem de serviços de e-mail disponíveis na computação também. Então, a vantagem, no caso desse serviço de modo particular, é que a gente não precisa executar o nosso serviço de e-mail, no nosso próprio dispositivo computacional, um notebook, com um tablet, por exemplo. Tá? A gente loga uma conta via web. O software que gerencia seus e-mails, os nossos e-mails, é um servidor, fica alocado um servidor exclusivo para fazer o envio e recepção de mensagens, usando o protocolo de serviço de troca de e-mail, que é o SMTP, e ele não fica local, Ele é remoto. A única coisa que é local, no nosso caso, e pode ser local, na verdade,
é o cliente, né? Na verdade, no caso específico, atualmente, o cliente de e-mail, ele roda em cima de um browser, né? Então, uma outra vantagem é que você envia e-mail, apaga, restaura, enfim, como eu já comentei anteriormente. Novo slide com o título O que é computação em nuvem? E o tópico: é uma tecnologia de computação que utiliza a internet e servidores remotos interligados via uma estrutura de comunicação para armazenar dados e hospedar aplicações que podem ser acessíveis, utilizando protocolos e padrão da WWW, World Wide Web. Bom, nesse contexto, né, a tecnologia de computação em nuvem, ela tem uma grande vantagem, né, em relação às precursoras, né, às suas antecessoras, é que ela utiliza internet e servidores remotos interligados via uma estrutura de comunicação para armazenar dados, hospedar aplicações, pode ser acessíveis, utilizar os protocolos e padrão da WWW. Tá? Então, uma grande vantagem, na minha opinião, é que ela se aproveitou de uma série de protocolos já padronizados, já desenvolvidos, né? Muitos desses protocolos com mais de 30 anos de existência, né? De uso, e como tudo na tecnologia, né? Uma evolução contínua, né? Ela se aproveitou dessa infraestrutura já adjacente de protocolos, né? Para que fosse possível, junto com toda essa estrutura de comunicação, e também a melhoria, né, no processamento e armazenamento de dados, oferecer serviço de computação para qualquer tipo de pessoa, ou de empresa, de organização, né, para o usuário comum. Novo slide com o título História e os tópicos. As primeiras iniciativas a respeito do escopo de computação como serviços é oriunda do que se chamava na época de RJE. RJE, Remote Job Entry Process. Em 2006, a Amazon disponibilizou a primeira nuvem pública para processar jobs, aplicações, para o público em geral, mediante pagamento do uso de recursos computacionais, rede, disco, memória, CPU, como serviços. Bom, as primeiras iniciativas a respeito de se executar computação como serviço, né, é oriundo do que a gente chamava na época de RJI, né, ou Remote Job Entry Process, né? Então, fazer execução de jobs, né, processos remotos, e obter o resultado dessa execução via rede para quem inicializava essa execução. Tá? Até que em 2006, a Amazon disponibilizou a primeira nuvem pública para processar jobs, né, para o público em geral. Tá? Então, houve uma evolução grande, né, desde o advento dessa iniciativa da RJI, tá? Então, não faz tantos anos assim, né? Aí, quase 16 anos, no caso, né? Que houve um grande boom, né? Do uso da computação em nuvem e da possibilidade de implantação de inúmeros, né? Centenas de milhares de aplicações nesses ambientes. Então, a ideia por trás de usar a computação como serviço também está associada a uma ideia e também a uma situação que é corriqueira no nosso cotidiano, que é, por exemplo, o pagamento de uma conta de energia ou o pagamento da conta de água, né? Então, simplesmente, o nosso sistema de água e de energia elétrica, né, em nossas casas, fazem parte de uma grande rede, né, e simplesmente nós pagamos por um. Então, a gente abre a torneira e paga pelo uso da água que nós usamos. Né? Ligamos um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, que consome uma certa quantidade de energia quando em operação, e pagamos por isso. E a ideia não é diferente no caso da computação. Nós fazemos acesso a recursos de computação e pagamos pela execução, né, em cima de uma infraestrutura para executar esses recursos de computação, para usar esse recurso de computação, memória, disco, né, no caso de armazenamento, né, CPU, e até a possibilidade de explorar processamento, né, de alto desempenho em placas gráficas, né, em GPUs. Então, o que se faz, na verdade, é uma assinatura por um determinado serviço, né, para uso pelos usuários. Né. Isso também não é diferente, por exemplo, para acesso a áudio e vídeo sob demanda. Né. Então, há várias plataformas para se escutar música e assistir vídeos online atualmente. Né. E o que, na verdade, está se tornando muito comum. Tá?
Então, eu particularmente fui de um período que é muito comum o uso de CDs e DVDs, né, para armazenamento de vídeo, né, inclusive de músicas, mas de algum tempo para cá, isso logicamente se tornou, de uma certa forma, bastante obsoleto. E hoje o que nós precisamos é ter um dispositivo, né, que consiga fazer conectividade, né, que com algum centro de computação, e nós usarmos esse centro de computação das mais variadas formas, tá? Para consumir recursos computacionais e as mais variadas aplicações. Novo slide com o título Evolução das Tecnologias e os tópicos. Computação em grade. Resolução de problemas complexos com processamento paralelo. Computação utilitária. Oferecimento de recursos computacionais como serviços medidos. Computação como serviço. Assinaturas baseadas em rede para aplicativos. Bom, uma tecnologia antecessora, né, da computação em nuvem é o que nós chamamos de computação em grade, né? A ideia da computação em grade é a possibilidade de resolver grandes problemas computacionais, problemas complexos, né, do ponto de vista de processamento, do ponto de vista de armazenamento, né, um processamento paralelo. Então, houve uma fase muito intensa, né, do uso dessa tecnologia entre grandes centros universitários, né, grandes universidades que precisavam cooperar de alguma maneira para resolver alguns problemas, tá? Usando-se de uma ideia bem parecida, né, com a computação em nuvem atual, tá? Também a computação em nuvem se utiliza bastante da ideia de oferecimento de recursos computacionais como serviço, como eu já comentei, né, ideia da água, energia elétrica, tá? E uma ideia de pague por aquilo que usa, né? Então, uma assinatura baseada em uma rede, né, para aplicativos, por exemplo, para aplicações. Novo slide com o título Componentes da Computação em Nuvem e os tópicos. Clientes. Dispositivos que são usados pelos usuários para interagir com os servidores presentes do data center. Tipos: Thin Client e móveis. Servidores distribuídos. São os hardwares compostos por CPU, memória, discos, que, em geral, estão geograficamente distribuídos para permitir escalar aplicações para diferentes clientes e países. Data centers. Coleção de servidores distribuídos em que a aplicação é armazenada e pode ser acessada por meio de protocolos padronizados da WWW. Bom, quais são os componentes que fazem parte da computação em nuvem, tá? Então, de uma maneira geral, nós temos aí a figura de clientes, né? São os usuários que consomem os recursos computacionais, os servidores distribuídos e os grandes data centers, que armazenam os servidores. Então, os clientes são aqueles que são usados pelos usuários, né, para interagir com os servidores, tá? Então, por exemplo, pode ser clientes móveis, clientes fixos, né, desktop, né, pode ser um celular, pode ser um tablet, né, com qualquer dispositivo computacional que tenha capacidade de se conectar a uma rede remota, no nosso caso, a internet, tá? Os servidores distribuídos são os hardwares, né, compostos por CPU, por memória, por disco, que em geral estão geograficamente distribuídos para permitir escalar aplicações para diferentes clientes e países. Então, há vários centros de computação de diversas empresas, né, que lidam com isso, espalhados por várias localizações, né? Então, tem uma questão política, tem uma questão de gasto, né? Tem uma questão por exemplo, a alocação desses grandes data centers em regiões em que a energia elétrica é mais barata, né, porque há um grande consumo de energia elétrica, né? Com esses grandes data centers, né, que armazenam esses servidores. E os próprios data centers, né, que armazenam os servidores, né, que podem ser acessados por meio de protocolos padronizados da WWW. Novo slide com o título Modelos de Serviços e os tópicos. SaaS. De uma forma transparente, o software ou a aplicação que o usuário utiliza ou deseja implantar faz uso dos sistemas operacionais virtualizados e de toda a infraestrutura de comunicação e de processamento. PaaS. Middlewares e sistemas operacionais em conjunto com a infraestrutura de comunicação. IaaS. Provisão em geral de rede de comunicação e hardware para processamento e armazenamento de dados. Bom,
No contexto de cloud, né, de cloud computing ou computação em nuvem, tá, há alguns modelos, né, padronizados do ponto de vista de o que eu posso utilizar como serviço. Tá? É só uma aplicação, é um hardware, né, é uma plataforma, um mídia. Então, qual a concepção, né, em onde se encaixa a ideia de serviço quando nós falamos no grande centro de dados? Tá? Bom, o primeiro modelo de serviço a gente denomina-se de SaaS, né? Software as a Service. Tá? Então, de uma forma transparente, a aplicação que o usuário utiliza ou deseja implantar, ele faz uso de sistemas operacionais que são virtualizados. Tá? Então, a virtualização é uma parte muito importante, um componente muito importante que fez com que a computação em nuvem se disseminasse. Tá? E de toda a infraestrutura de comunicação e de processamento. Tá? Então, por que a gente falou sobre camadas, né, no modelo de comunicação? Né? Porque a ideia de camadas, além de deixar a desenvolver de uma aplicação um pouco mais simples, ela também esconde do usuário, né, situações mais complexas, né, que não vem ao caso, né, que o usuário não precisa se preocupar. No caso do modelo de serviço no âmbito da computação em nuvem, não é diferente. Né? Então, o usuário que faz uso, por exemplo, de um sistema de e-mail como o Gmail, ele não necessariamente precisa saber, né, como que os e-mails deles estão armazenados, onde eles estão armazenados, em que servidor, em qual data center. Tá? Simplesmente nós não sabemos. Né? Então, há uma abstração por trás disso, né? Quer dizer, encapsulamento de uma série de informações e estruturas que o usuário não precisa saber. Tá? Um outro modelo é o PaaS, tá? Que é o Platform as a Service. Tá? Então, aqui se encaixam middlewares e sistemas operacionais em conjunto com a infraestrutura de comunicação. Tá? Então, vamos imaginar alguma plataforma, né, que facilita o desenvolvimento de alguma outra solução, né, de forma mais rápida, de forma mais padronizada. Tá? E o IaaS, né, que é Infrastructure as a Service, tá? Que é provisão em geral de rede de comunicação, hardware, para processamento e armazenamento de dados. Aqui se encaixa, por exemplo, como que é arquitetado todo o data center, como que esses servidores são interligados, como que os dados são distribuídos, como que os dados são armazenados, como que é a arquitetura de um firewall para impedir acesso e ataques indesejos a uma infraestrutura tamanho do Google, da Microsoft Azure e do Google Cloud Platform. Então, aqui se discute muito isso, a questão estrutural. Tá? Mas veja que entre uma ponta e outra, tá? Há a plataforma computacional, né? O middleware, né? Que também é tão importante quanto o software. Tá? Então, é um conjunto, né? Que se interliga, mas que há um certo nível de abstração entre eles. Tá? Então, são importantes. E essa disciplina está nesse contexto, né? Da infraestrutura para sistema de software. Então, o contexto de cloud, ele não é importante só para quem utiliza, mas ele é importante também para quem oferece serviço de comunicação, de computação para quem utiliza. Então, é preciso pensar na arquitetura de como que o hardware todo, né? Todo o ambiente de hardware, de servidores, de conectividade, precisa estar adequadamente provisionado para que seja oferecido todos esses recursos computacionais como serviço para os usuários desenvolver suas aplicações e utilizar essa infraestrutura e essa plataforma. Novo slide com o título Implantação de Serviços na Nuvem e os tópicos. Nuvem pública. Permite que os sistemas e os serviços sejam acessados pelo público em geral, o que tende a deixá-la menos segura por conta da abertura ao público. Nuvem privada. Permite que os sistemas e os serviços sejam acessados dentro de uma organização, o que faz dela, a princípio, um ambiente mais seguro para executar e acessar os serviços. Bom, uma vez considerados os modelos de serviço, é importante pensarmos como que é possível implantar serviços numa nuvem, tá? Então, que tipo de nuvem nós podemos considerar, tá? Bom, duas principais. Tá? A primeira é a que a gente chama de nuvem pública, né, que permite que os sistemas e serviços sejam acessados
pelo público em geral, né, que tende a deixá-lo menos seguro por conta da abertura ao público, né? E uma nuvem privada que permite que os sistemas e serviços sejam acessados dentro de uma organização, tá? Que faz dela, a princípio, um ambiente mais seguro para executar a acessão de serviços. Tá? Então, são dois tipos de nuvens, são nuvens mais... Uma nuvem privada a gente pode tomar como exemplo, por exemplo, uma nuvem de um sistema de um grande banco, né? Como que todos os dados são ali armazenados, registrados, né? Quais são os critérios para se acessar recursos computacionais nessa nuvem do banco. Que certamente tem que ter uma preocupação maior com a segurança, né? Porque lida com dados sensíveis de usuários, de correntistas, de investidores. Novo slide com o título Implantação de serviços na nuvem e os tópicos. Nuvem comunitária. Permite que os sistemas e serviços sejam acessados por um grupo de organizações. Nuvem híbrida. É um misto de nuvem pública e privada. No entanto, as atividades críticas são feitas utilizando a nuvem privada, enquanto as não críticas são realizadas utilizando a nuvem pública. Além da nuvem pública e privada, que são as bases, né, há também a nuvem comunitária, né, que permite que os sistemas e os serviços sejam acessados por um grupo de organizações, tá? E uma nuvem híbrida, que é um misto de pública com privada, tá? Então, as atividades críticas são feitas utilizando uma nuvem privada, enquanto as não críticas são feitas utilizando uma nuvem pública, tá? Então, há situações em que, por conta da característica do serviço que vai ser disponibilizado por um grupo de usuários, é mais natural usar uma nuvem privada em relação à nuvem pública, tá? Em outras situações, é mais importante usar uma nuvem pública do que a privada, tá? Então, são essas grandes formas de implantar nuvem no contexto de computação em nuvem. Novo slide com o título Características importantes e os tópicos. Faz uso de APIs, Application Programming Interfaces, independente de localização e de dispositivos. Faz uso de tecnologias de virtualização, confiabilidade, manutenção, segurança, desempenho, agilidade para propor novas soluções, serviços sob demanda, pagamento pelo serviço utilizado, recursos alocados. Bom, outras características tão importantes quanto os modelos de serviço e os modelos de implantação são como que, de fato, né, os usuários, né, as aplicações clientes, conversam com essas nuvens, podem fazer acesso aos recursos que estão disponíveis nessas nuvens, né? Primeiro é que, de um modo geral, as grandes nuvens atualmente disponíveis, né, elas fazem uso de API, né? Então, de APIs padronizadas que fazem com que os clientes possam se conectar a aplicações, né, e serviços lá disponíveis, lá implantados. Essas APIs, essas nuvens elas também são dependentes de localização do dispositivo, tá? Então, eu posso acessar um ambiente computacional disponível numa nuvem usando Windows, usando Mac, usando o Linux, usando um tablet, usando um celular, enfim, tá? Essas nuvens elas fazem uso de tecnologia de virtualização, né? Em geral, são muito confiáveis, né? Precisa se preocupar com a manutenção, né? Mas essa questão da manutenção ela também acaba sendo transparente para o usuário, tá? De alguma forma, se preocupam bastante com a questão da segurança, especialmente para aplicações mais sensíveis. Há uma outra preocupação que está relacionada ao desempenho, né? Então, aplicações específicas que são executadas na nuvem que precisam de hardware exclusivo para isso, né? Então, o uso da virtualização como padrão talvez não seja o mais interessante nesse sentido, tá? Uma outra vantagem do uso da nuvem, no caso, é a habilidade para propor novas soluções, tá? Você tem todo o ambiente disponível via internet, você pode se conectar, testar aplicações, né? E rapidamente colocar essa aplicação para ser executada e acessada para centenas de milhares e milhões de clientes. E o serviço sob demanda, né? E uma outra ponto importante que pagamento pelo serviço utilizado é feito na medida que você utiliza, né? Então, há um mecanismo de assinatura, né? Pelo uso de serviço ou o uso de recursos gratuitos por um período de tempo, né? Então, você ganha crédito para usar aquela quantidade de recursos. Se você quiser utilizar além daquela quantidade de créditos grátis, você precisa pagar, tá?
Novo slide com o título Fatores que reforçam a computação em nuvem e os tópicos. Aumento da capacidade de processamento dos processadores modernos. Tecnologia de virtualização. Armazenamento distribuído de dados. Gerenciamento automatizado de aplicações e da infraestrutura. Acesso mais barato à conexão de internet. Servidores mais baratos e acessíveis para serem utilizados para executar aplicações. E aí cada nuvem tem um modelo de negócio específico para explorar o uso dos recursos computacionais. Logicamente, o custo para inicializar uma máquina virtual numa nuvem, né, ficar utilizando durante um período de tempo, tá? Naquele custo está embutido uma série de outras coisas que nós usuários não percebemos. Né? Então, é o custo para a manutenção do data center, é o custo para o pagamento de energia elétrica, é o custo para manter funcionários cuidando desses data centers, né? Então, custo de refrigeração, né? Custo da alocação do espaço, se o espaço não for próprio da infraestrutura própria da empresa, né? Então, uma série de custos envolvidos e, logicamente, ali está embutido o lucro, né? Quanto que, por exemplo, o lucro de uma máquina virtual que é, digamos assim, consumida por usuário, né? Para a Google, por exemplo, né? Então, cada nuvem computacional, cada empresa, né, que disponibiliza sua nuvem computacional para exploração de serviços, ela tem um modelo de negócio próprio. Dentro de alguns fatores que reforçam a computação em nuvem, né, a gente tem um aumento da capacidade de processamento dos processadores modernos, tá? Houve uma grande evolução, né, com o uso da arquitetura multicore, né, tecnologia de virtualização, o armazenamento distribuído de dados, né, que se aproveita de uma série de protocolos, né, e de toda a linha de pesquisa de sistemas distribuídos ao longo dos anos, gerenciamento automatizado de aplicações de infraestrutura, né, acesso mais barato à conexão da internet, né, à medida que você vai aumentando a conectividade, disponibilizando mais a conectividade para os usuários, mais usuários vão entrando na rede, certamente o custo cai. E servidores mais baratos e acessíveis para serem utilizados para executar as aplicações. Tá? Novo slide com o título Aplicações na nuvem e os tópicos. Por que o conceito de nuvem computacional é tão utilizado e popular atualmente? Reduz a complexidade da rede de comunicação. Reduz a compra de licenças de software. Possibilidade de customização de hardware. Aumenta a escalabilidade e a confiabilidade. Diminui as chances de se ter dados perdidos ou corrompidos, pois eles são armazenados em grandes conglomerados que focam na segurança do armazenamento, na replicação dos dados, no armazenamento eficiente e em políticas eficientes de backup. Algumas aplicações na nuvem, né, que fazem esse conceito ser tão utilizado, né, não só o conceito, mas como a execução, né, por trás disso, né, é que ela reduz a complexidade da rede de comunicação, ela reduz a compra de licença de software, ela possibilita a customização de hardware, né, aumenta a escalabilidade da sua aplicação e torna o acesso de alguma forma mais confiável, especialmente em nuvem privada, e diminui a chance de ter dados perdidos ou corrompidos, né, porque eles são armazenados em grandes conglomerados, que focam na segurança do armazenamento, na replicação dos dados, no armazenamento eficiente e em políticas eficientes de backup. Tá? Novo slide com o título Aplicações na nuvem e os tópicos. SaaS, Office 365, Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc. PaaS, Google App Engine, Amazon EC2, Microsoft Azure. IaaS, Rackspace, Amazon EC2. Então, algumas aplicações, algumas software como serviço, né, bastante utilizados atualmente, o Office 365, o Dropbox, o Google Drive, o OneDrive. Algumas plataformas, o Amazon EC2, o Microsoft Azure, para gerenciar aplicações, né, o Google App Engine, e infraestrutura como serviço, também o Amazon EC2 se encaixa aí, e o Rackspace. Novo slide com o título Computação em Nuvem, Visão do Usuário e os tópicos. SaaS, aplicação. Vantagens. Utilizar um software específico sem se preocupar com manutenção de servidores e custos de desenvolvimento. PaaS,
sistemas operacionais, linguagens de programação, ambientes de execução, bancos de dados, servidores web. Vantagens: utilizar uma plataforma de nuvem segura e executar sua aplicação sem o custo e a complexidade de comprar e gerenciar hardware e software. A vantagem do SaaS é utilizar o software específico sem se preocupar com a manutenção de servidor e custo de desenvolvimento. Do PaaS, como a gente comentou, né, que envolve os sistemas operacionais, linguagem de aplicação, ambiente de execução, né, é utilizar a plataforma de nuvem e executar a aplicação sem o custo e a complexidade de comprar e gerenciar o hardware e o software. Né? Novo slide com o título Computação em Nuvem, Visão do Usuário e os tópicos. IaaS, Hardware, Máquinas Virtuais, Storage e Rede. Vantagens: utilizar uma infraestrutura segura por um período de tempo, sem custo de manutenção de hardware. Possibilidade de escalar o hardware para mais ou menos recursos desejáveis. E do IaaS, né, que é utilizar uma infraestrutura por um período de tempo, tá? Sem ter uma infraestrutura. Então, eu utilizo de toda a infraestrutura vigente para executar mais aplicações e testar sem investir em infraestrutura, em locação, enfim. Apesar de que há muitas situações que é importante ter uma infraestrutura própria, tá? Ainda que atualmente isso não seja muito comum, mas há casos que isso é preciso, tá? E a possibilidade de escalar o hardware para mais ou menos recursos desejáveis. Novo slide com o título Computação em Nuvem, Visão do Desenvolvedor e os tópicos. É uma extensão de modelos distribuídos de desenvolvimento de software. O software é composto de componentes de terceiros que se ligam por meio de APIs. A execução do software ocorre de maneira distribuída em diversos hosts, computadores e servidores. A propriedade é distribuída entre diversas organizações. Geralmente, o código-fonte não está disponível para componentes de terceiros. Bom, na visão do desenvolvedor, né, a computação em nuvem é uma extensão dos modelos distribuídos de desenvolvimento. Tá? O software é composto de componentes de terceiros que se ligam por meio de APIs. A execução do software ocorre de maneira distribuída em diversos hosts, computadores e servidores. E a propriedade é distribuída entre essas organizações. Tá? Então, geralmente o código-fonte está disponível para os componentes de terceiros. Né? Novo slide com as referências. NIST, Cloud Computing Program, NCCP, disponível em www.nist.gov. oracle.com/us/dm/powering-generation-278787.pdf. vmware.com/pdf/virtualization.pdf. Então, pessoal, era isso que eu queria discutir nesta aula sobre computação em nuvem, tá? E a gente se vê na próxima. Até lá. Linhas retas se cruzam e formam as letras T e V. Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br